Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, meu Deus e meu Pai, te adoramos nessa noite, por esse momento, por essa oportunidade, pedindo ao Senhor que venha falar aos corações nesta noite, assim como o Senhor já tem falado. Pai, a tua igreja está aqui para receber uma palavra, e eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada coração. Fala conosco nesta noite, fala com a tua igreja nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Podeis sentar, a igreja, glorificando o nome do Senhor. Deus já tem falado poderosamente nessa noite. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom chorar na presença de Deus. Como é bom ainda ser sensível à voz do Espírito Santo. Como é bom ouvir louvores, ouvir mensagem que toca aos nossos corações. E essa igreja é privilegiada porque Deus tem falado aos nossos corações. Muitas vezes a gente frequenta algumas igrejas que eles são frios, dificilmente eles dão glória a Deus, mas eu glorifico a Deus que aqui nós sentimos a presença do Todo-Poderoso. Ele está no meio da igreja, Ele está com a igreja, louvado seja o nome do Senhor. O contexto do texto que eu li nos diz que fala do encontro que teve Jesus com Nicodemos. A Bíblia diz que Jesus estava aqui exercendo o seu ministério terreno. E a Bíblia diz que um homem chamado Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Ele era príncipe dos judeus, ele era um mestre entre os judeus. E o texto diz que ele vai ter de noite com Jesus. A Bíblia não revela qual que é o motivo dele ir de noite com Jesus, mas deduzimos que talvez seja pela posição que ele exercia, a posição de destaque que ele exercia. E mesmo que ele admitisse que Jesus era um mestre, que Jesus vinha de Deus, talvez ele não pudesse se manifestar publicamente devido ao cargo que exercia. Muitas pessoas, muitas vezes, eles até aceitam Jesus, ele até vem na igreja, mas lá no trabalho eles não podem se manifestar como cristão, para não queimar o filme deles, segundo eles, porque eles exercem uma posição e eles sabem que as pessoas lá, elas não gostam de cristão, e muitas vezes elas não se manifestam. Talvez Nicodemos fosse alguém desta forma, que não podia se manifestar, mas ele tinha um desejo por Jesus. E a Bíblia diz que ele, se aproximando de Jesus, ele começa a dizer que ele reconhece o ministério de Jesus, que ele sabe que Jesus é o mestre, que Jesus, e ele fala não por ele só, mas ele diz: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque os milagres que tu faz, ninguém faz, se não vier de Deus. Muitas vezes, os principais da sinagoga reconheciam que Jesus vinha de Deus, mas não podia admitir, irmão Cláudio, a posição deles, eles não podiam admitir, muitos não criam por isso. Mas Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um mestre em Israel, mas ele não entendia essa de nascer de novo. Ele achava que precisava voltar ao ventre da sua mãe e nascer. Aí Jesus diz: olha, aquele que não nascer da água, que simboliza a palavra, não pode ver o reino de Deus. Aqueles que não nascer da água, aqueles que não for lavado pela água da palavra, a palavra é Jesus. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, que em João capítulo 1 diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus, ele é a palavra. E ele falando em João 3, em João 7:37, ele diz: no último dia da festa, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Então Jesus é a palavra, e a palavra é a água que ele está se referindo a Nicodemos. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, se você
não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se nós não nascer de novo, não podemos, adolescente, ver o reino de Deus. Jovens, se nós não nascer de novo, nós não vamos poder ver o reino de Deus. Irmã, se nós não nascer de novo, nós não veremos o reino de Deus. Obreiro, se não nascer de novo, não vamos poder ver o reino de Deus. Nascer de novo é nascer da água, que é Jesus, é nascer, se tornar uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, diz o apóstolo Paulo, eis que tudo se fez novo. Você se torna uma nova criatura, você se arrepende dos seus pecados, você se torna uma nova criatura. Agora você é um novo cidadão, agora você não vive mais para o mundo, você vive para Deus, você vive para servir a Deus. E foi esse diálogo que Jesus teve com Nicodemo. Aleluia. Aí Nicodemos questionou, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus havia dito que se ele não nascesse de novo, não podia ver o reino de Deus. Aí Jesus complementa dizendo, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Se não nascer de novo da água, não pode ver. Aleluia. E se não nascer da água, do Espírito, não pode entrar. Sabe aquela água que as crianças cantaram e era o tema do congresso? Aquela água é a água do Espírito, que sai do trono de Deus, que lava as nossas vidas, que flui um rio. Flui o rio daqueles que jorra para a vida eterna. Esta água que Jesus está falando para Nicodemos, essa água que sai, um rio que jorra para a vida eterna. E Jesus está tentando ensinar Nicodemos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda quer lavar com esta água nesta noite. Nós precisamos entrar neste rio, para que Ele possa purificar as nossas vidas, nos fazer nova criatura, que nós possamos nascer de novo, possamos ser nova criatura. Se você desobedecer a Deus, você passa a não desobedecer mais. Você tinha uma prática de pecado, você passa a não cometer mais, porque você agora é uma nova criatura, você vive para Deus, você vive para servir a Deus, você não vive mais para servir ao mundo, você vive para servir a Deus. Você tem algo, esta palavra entre você e muda do teu interior para o teu exterior. Você não é apenas mudado por fora, você é mudado por dentro. A mudança que Jesus quer provocar nas pessoas é uma mudança que vem do interior para o exterior. Então você se torna um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, um novo adolescente, uma nova irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí chega no versículo de número 14, Jesus ainda continuando no diálogo com Nicodemos, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantada, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o povo saiu do Egito, Deus livrou o povo do cativeiro do Egito, da opressão do Egito, tirou o povo com mão forte, levou o povo, quando chegou diante do Mar Vermelho, parecia um obstáculo que não podia atravessar. Deus abriu o mar, o povo passou e o povo vai feliz em direção à terra prometida. Deus havia prometido que o povo ia herdar a terra que emanava leite e mel, e está indo o povo em direção à terra prometida, e muitos milagres aconteceram, que só aconteceram no deserto, com a abertura do Mar Vermelho, e a Bíblia diz que Deus providenciou alimento para aquele povo. O povo tinha o suficiente para sobreviver.
Aí diz a Bíblia que o povo começou a murmurar, mesmo contra Deus e contra Moisés, porque assim, muitas vezes, até nos dias de hoje, ainda tem crente que murmura. Deus te deu, mas você ainda está murmurando. Deus te deu e você está reclamando. Deus fala contigo, Deus tem abençoado a tua família, Deus tem te dado uma família abençoada, e mesmo assim, você tem murmurado. E aquele povo murmurava assim, aquele povo reclamava com Moisés, dizendo: Moisés, nós vamos morrer aqui no deserto. Será que não tinha sepultura lá no Egito? Nós já estamos com fastio de comer este pão. O maná, Deus providenciava o maná, o pão que descia do céu todo dia. Aquele povo tinha o maná, não lhe faltava nada, mas mesmo assim aquele povo murmurava. Durante o dia Deus providenciava uma coluna de nuvem que andava com o povo, que cobria o povo. Deus estava presente com o povo em todo momento. Nunca faltou a providência de Deus, nunca vai faltar a providência de Deus. Por isso, parem de murmurar. Nunca vai faltar a providência de Deus para a sua vida. Deus é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele tem prometido. Se alguém está errado, quem está errado é eu e você. Deus não erra, Deus não muda, Deus é imutável. Aquilo que Ele prometeu, Ele nunca falha. Aleluia. E o povo murmurou, e por causa da murmuração do povo, Deus permitiu que serpentes venenosas picassem o povo, e a picada era mortal. Tinha a proteção de Deus. Diz a Bíblia que Deus nunca tirou a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, para alumiar e guiar o povo dia e noite, para proteger o povo do calor. E mesmo assim o povo murmurava. Aí Deus permitiu que as serpentes picassem o povo, e aquele povo ficava picado com a serpente. Aí o povo clamou a Moisés, porque o povo estava morrendo sendo picado pelaquela serpente. Clamou a Moisés que orasse a Deus em favor do povo. O povo se arrependeu, e Deus orou a Moisés. Moisés orou a Deus, e Deus permitiu que Moisés levantasse uma haste, uma serpente de bronze sobre aquela haste. E Deus ordenou que todos aqueles que fossem picados pela serpente, se olhasse para aquela serpente que Moisés tinha levantado, sararia das enfermidades causadas pela picada da cobra. E aquele povo não pereceu fisicamente, aquele povo reviveu, aqueles que eram picados reviveu, mas aquela serpente tinha poder. O poder não estava na serpente, o poder estava na obediência a Deus. Aquele povo obedeceu e era sarado de toda a enfermidade. Aí vem Jesus e diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. A serpente, a haste de bronze que era levantada, as pessoas eram curadas das enfermidades físicas apenas. Aí Jesus está prometendo que o Filho do Homem vai ser levantado sobre um madeiro, e vai ser levantado. Só que o pecado causou enfermidade mortal. A enfermidade mortal era física apenas. Quem orasse para aquela serpente era curado da enfermidade física. Mas o pecado, irmão da terra, causou um mal, e o homem ficou sentenciado à morte eterna. Aí Jesus disse: o Filho do Homem vai ser levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
a vida eterna. A vida eterna. A vida é eterna. Isaías profetizou, foi lido na leitura oficial nesta noite, que ele foi moído pelas nossas transgressões. E o pecado, e aquilo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos sarados. Ele morreu na cruz, e hoje nós estamos a comemorar aqui a morte dele na cruz do Calvário, porque ele morreu, e hoje nós somos beneficiados por esta morte na cruz do Calvário. Então não existe pecado que leve à morte eterna, se você olhar para aquilo que foi levantado. Não existe pecado que seja mortal, se você olhar para aquele que foi levantado na cruz. Se você obedecer àquele que foi levantado na cruz. A coroa de espinho que está colocada ali, ele levou por mim e por você. A cruz pesada ele carregou. Os pregos furaram as suas mãos. E ele morreu por mim e por você. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não vai perecer. Se você crê nele, você não vai perecer. Se a tua família crê nele, não vai perecer. Um dia nós vamos herdar aquela cidade com os varões. Aleluia, cantaram aqui, mas precisamos olhar para aquilo que foi levantado na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Ele foi levantado, ele morreu em nosso lugar. Quando ele viveu aqui na terra, Jesus viveu, aleluia, ele foi levado aos tribunais para ser julgado, porém não foi achado culpa nenhuma nele. Então ele era o cordeiro que Isaías mencionou, esse cordeiro perfeito, esse cordeiro que não tinha defeito. A justiça de Deus exigia que para morrer por alguém teria que ser um cordeiro que não tinha defeito, e Jesus foi esse cordeiro que não tinha defeito, não tinha falha nele, e mesmo assim ele foi levado em nosso lugar, ele morreu na cruz em nosso lugar, ele foi condenado em nosso lugar. Quem tinha que ser condenado era eu e você, foi nós que pecamos. A cruz que ele levou não era dele, era de Barrabás. Barrabás representa uma humanidade sem Deus, afastada de Deus, e Jesus se pôs na cruz em nosso lugar. O texto vai dizer, versículo 16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto que a serpente proporcionava apenas uma vida física, quando Jesus foi levantado, ele nos proporciona agora uma vida eterna. Ainda que morramos aqui, aleluia, nós vamos estar com Deus. Quando você passar os portais aqui, você vai estar com Deus, mas é preciso viver uma vida digna para isso, é preciso viver uma vida alinhada com Deus. Hoje é o culto de Santa Ceia, hoje é o culto que nós vamos relembrar a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas precisamos estar com as nossas alianças com Deus, aleluia, precisamos estar fiel com Deus, porque só vai subir naquele dia aqueles que for fiel ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus morreu na cruz em nosso lugar, para nos salvar. O amor dele é tão grande, que está disponível para todos nós. O amor de Deus, Deus não faz acepções de pessoas. O que fazemos e o que deixamos de fazer não diminui o amor de Deus, ele continua nos amando, mas existe um posicionamento nosso para que ele possa trabalhar na nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração para que ele possa entrar e fazer a mudança necessária. Nós precisamos abrir o nosso coração. Se você está na igreja, mas você não sente isso ainda, você precisa abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar na tua vida, deixar Deus mudar a tua vida. Se você vem na igreja e nada mudou na tua vida, tem algo errado na tua vida, você precisa rever, aleluia, se você aceitou Jesus de verdade ou não, porque não é suficiente só estar aqui, vir os cultos, sentar no público, glorificar a Deus, não é suficiente, precisa ser mudado pelo poder da palavra, e Jesus morreu na cruz, ele nos proporcionou isso, ele nos proporcionou esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ele morreu na cruz em nosso lugar,
Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que o homem morra sem Deus. Deus não tem prazer que o homem viva afastado de Deus. Deus não tem prazer que o homem, aleluia, no arrebatamento fica aqui na terra. Não, o prazer de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O prazer de Deus é que todo homem, aleluia, ele se aproxime de Deus, que todo homem ele se aproxime de Deus, assim como Adão tinha aquele relacionamento íntimo com Deus. Deus nos prega que precisamos ter esse relacionamento com Deus, precisamos estar alinhado com Deus, precisamos ter, aleluia, uma intimidade com o nosso Criador. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Criador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite nós possamos entender que precisamos fazer isso. Precisamos ter uma vida com Deus, que se a vida nossa não for assim, algo está errado na nossa vida. Nós precisamos viver uma vida de alegria na presença do Senhor, sentir a presença do Espírito Santo, porque tem muitas pessoas que vêm da igreja, mas não sentem mais nada, não sentem a presença de Deus, está aqui apenas por estar, até um esforço ele faz de estar aqui, mas ele não abre o coração. E nesta noite, eu estou a falar para você, nesta noite, que não tem abrido o teu coração para Deus trabalhar. Ele morreu na cruz em teu lugar, Ele derramou o seu sangue em teu lugar, Ele foi condenado em nosso lugar, Ele não teve culpa, a culpa era minha e a sua, a culpa era de Barrabás, mas Ele morreu mesmo assim em meu lugar, para nos proporcionar uma oportunidade. Não jogue fora essa oportunidade. Não parta para a eternidade sem Deus. Não parta para a eternidade sem ter direito à vida eterna. Não invista muito tempo aqui que é passageiro, mas invista tempo na vida eterna, porque é para lá que nós vamos morar. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui. Alguns até vivem um pouco mais, outros vivem um pouco menos. O certo é que todos vão partir, não existe bom nem ruim, todos vão. Vai chegar o momento que vai chegar a sua hora, vai chegar o momento que vai chegar a sua hora, e você não pode fazer nada. A única coisa que podemos fazer é estar preparado para subir com Deus, porque se não estiver, nós vamos enfrentar problemas eternamente. Precisamos alinhar a nossa vida com Deus. Não é o bastante só estar na igreja, só participar do grupo, só cantar, só estar no meio dos obreiros. Não, isso aí não garante nada. O que garante é ser nova criatura, é ser transformado pela palavra, é viver para Deus. Aleluia. Se você está assim, avalie você mesmo nesta noite. Deus quer fazer a mudança, mas tem gente que fica com o coração fechado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração fechada, não permite Deus trabalhar. Aleluia. Mas Ele quer entrar na tua vida. Ele quer fazer a mudança necessária. Ele não quer que você seja apenas um religioso. O religioso vem no culto, vem na igreja, vem nos cultos, diz que é crente, mas não tem compromisso, não é um seguidor de Cristo. Não renunciou ao mundo. Não renunciou ao mundo por causa de Cristo. Ele vive uma vida completamente como era antes. Aceitou Jesus, mas a vida não mudou em nada. Se o mundo faz coisa errada, ele faz também. Hoje é um culto de Santa Ceia. Se o mundo mente, ele mente também. Se o mundo fala palavrão, ele fala também. Se o mundo desobedece a Deus, ele desobedece também. Mas no domingo está todo bonitinho na igreja sentado.
Mas Deus está falando contigo nesta noite, não é suficiente você estar na igreja, porque se você não mudar, se você não permitir que o Espírito Santo trabalhe, Jesus vai vir e você vai ficar aqui, ou você vai tomar a ceia indignamente, sem se arrepender dos seus pecados. Precisamos ajustar com Deus, para poder naquele dia, nós subirmos ao encontro do Senhor. Ah, mas eu sou pastor, tem carteirinha. Não significa nada. Ah, mas eu sou do circo de oração. Eu tenho até um cargo, não significa nada. Ah, eu sou dos jovens. Eu sou até da liderança. Não significa nada. Eu sou diácono. Tenho até carteirinha. Não significa nada. O que significa é ser lavado por esta palavra. É ser lavado por esta palavra. Mas para ser lavado por esta palavra, precisamos abrir o coração, precisamos renunciar, precisamos dizer: Deus, trabalha na minha vida, eu sou um pecador, estou arrependido dos meus pecados, mas eu não quero ficar aqui na terra, eu quero subir ao céu, eu quero herdar a vida eterna. Ah, Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mas nós precisamos reconhecer os nossos erros. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos participar da ceia nesta noite. E a ceia do Senhor é uma comunhão entre nós e Cristo. Quando nós participamos da ceia, nós estamos reconhecendo a nossa aliança com Cristo. Nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, que o Senhor derramou o seu sangue por mim. Eu não valia nada, mas o teu sangue me comprou. Eu era um pecador desenganado, eu era um pecador, ninguém dava nada por mim, mas o teu sangue me comprou. Eu era um pecador, mas o teu sangue me lavou. Eu era um pecador, que ninguém dava nada por mim, eu vivia na sarjeta, eu vivia no pecado, eu vivia afastado da minha família, mas o teu sangue me lavou. Eu estou aqui reconhecendo o teu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus morreu por mim e por você, o sacrifício dele é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha para Jesus nesta noite, olha para ele. Aleluia, olha para a cruz. Foi de lá que veio a nossa vitória. A nossa vitória é pelo sangue derramado na cruz. Foi com esse sangue que Jesus comprou para Deus homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações. Nós estamos inclusos. Você é precioso para Deus, a ponto de Deus olhar e dizer: eu vou enviar meu filho para morrer por você. Talvez você ache que você não tem muito valor. Você tem muito valor para Deus. Você é precioso para Deus. Você, irmã, é preciosa para Deus. Você, irmão, é precioso para Deus. Deus derramou o teu sangue, Deus te ama, e Ele não vai desistir de você. Aleluia, ainda que nós cometemos falha, porque somos humanos. Aleluia, o sangue dele foi derramado por mim e por você, para que possamos, aleluia, ser resgatado, e ainda está em validade, enquanto a porta da graça não se fechar, ainda dá tempo de nos ajustar com Deus. Por isso, nesta noite, vamos olhar para a cruz, porque na cruz nós temos cura espiritual. Eles tinham cura física, nós temos cura espiritual. Não vai haver morte espiritual quando você olha para aquele que foi levantado na cruz. Aleluia. Por isso, nessa noite, fique com essa palavra. Nessa noite, através da morte na cruz do Calvário, nós fomos resgatados. O preço que foi pago ali, o dinheiro do mundo inteiro, não era suficiente para comprar, mas valeu para o mundo inteiro. Não tem ninguém que é menos ou mais importante. Todos são iguais.
Ah, mas eu pequei. Mas é para você também. Você fala porque você não sabe o que eu cometi. Eu sei, é para você também. Você fala porque não sabe os malos que eu já fiz. Mas é para você também. É para você também. É para você também. Deus te amou assim. Deus nos amou assim. Então fique com esta palavra nesta noite. Aleluia. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e santo, nós somos gratos ao Senhor. Aleluia, porque o teu sangue foi derramado. E hoje nós estamos aqui para participar deste banquete. Pai, se tiver alguém nesta noite que por fraqueza, Senhor, oh, decoma na basura, cara. Ela até tenta, mas ela não tem conseguido. Oh, Espírito Santo, ajuda nesta caminhada, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor da glória. Oricarabaçuda caia. Pai dos que estão aqui, Senhor. Oh, decomanabaçu. Aleluia, trabalha nesse coração, nesta vida, esse coração que está se abrindo para o Senhor nesta noite. Oh Deus, este homem, esta mulher que nesta noite está dizendo, é comigo mesmo essa palavra, Senhor. Trabalha nesta vida, nesta noite, muda o coração, transforma, faz dele, faz dela uma nova criatura nesta noite. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.